Olá, e aí pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Estamos ao vivo aqui, 11 e varada já da noite, 11h42 aqui numa live extraordinária, porque vocês ficam me perturbando aí sobre esse assunto de astrologia, né? Então, vamos embora, vamos tocar o pau aqui, vamos mandar brasa. Essa live não vai ficar gravada, tá? E aí, Paulão, beleza? E aí, Lara Nesteruk, boa noite. Beleza? Boa, pessoal. Então, só, essa live não vai ficar gravada. Não vai ficar gravada. Não adianta me perturbar nem me encher o saco que eu não vou gravar essa live. Beleza? O babado da astrologia. Boa, Lara. Então, só, é o seguinte. O pessoal fica me perturbando a paciência, me perturbando o juízo para eu falar de astrologia. Então, olha só, presta atenção. Antes de eu falar se eu acredito em astrologia, se eu não acredito em astrologia, se a astrologia funciona, se a astrologia não funciona, deixa eu só explicar aqui esse babado aqui, né, do assunto da astrologia. Então, olha só, presta atenção. Qualquer sujeito que vai... E aí, Cris? E aí, Cris Simões? Tudo bem? Que bom, pessoal, que vocês estão aí. Cara, que tem 1000 pessoas já aqui quase online com a gente, quase, sei lá, meia-noite aqui. Mas preste atenção. Então, olha só. Cissa, fica aí. A Cissa mandou assim, ó. Capricórnio com ascendente aquário, lua em virgem. Beleza, é isso aí que eu vou falar hoje, tá? Eu vou falar dessas 3 dimensões mesmo. Da lua, do sol e do ascendente. Por quê? Porque, preste atenção, olha só. Independente se o doutor Ítalo acredita em astrologia, doutor Ítalo, você é católico, você pode falar de astrologia? Porra, é claro que eu posso falar de astrologia, né? Eu estudei astrologia, eu precisei estudar astrologia, e esse é o assunto aqui, só pra gente começar a questão. Então, não é questão de acreditar em astrologia ou de não acreditar em astrologia. A questão é a seguinte, por que o doutor Ítalo foi estudar astrologia? Ficou mais de 5 anos estudando astrologia dia e noite, fazendo mapa de todo mundo, né? Fazendo mapa astrológico de todo mundo, né? Por que o doutor Ítalo foi fazer esse diabo? Pelo seguinte, porra, eu sou psiquiatra, né? Sou psiquiatra e atendo terapia no meu consultório também, né? Também. Então, eu precisei estudar uma coisa. Eu precisei estudar toda a teoria do Dr. Freud. Eu li aquela maldita obra aqui, não, porque eu não estou em casa, não estou no consultório, mas eu li a obra do Freud de cabo a rabo, inteira mesmo, né? Aqueles 22 volumes miseráveis lá, né? Na tradução em espanhol, foi que eu li, e a simbólica do Dr. Freud diz respeito a duas coisas, de respeito à astrologia e ao tarô, tá bom? Então, qual que é a pergunta de fundo ali da psicanálise freudiana? A pergunta de fundo da psicanálise freudiana é a seguinte: existe liberdade do homem ou o homem está condicionado aos astros? Essa é a pergunta que o Freud faz, tá? Essa é a pergunta que o Freud faz. Agora, para dar uma dimensão, para dar um ar científico ali a questão, o Freud precisou, de algum modo, deixar mais científico o linguajar astrológico. E quando você vai estudar, tá? Quando você vai estudar o aparelho psíquico freudiano, você vai estudar as instâncias freudianas, ou seja, o id, o ego e o superego, qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento astrológico vai notar rapidamente que aquela, né, que o id, o ego e o superego, ou seja, as 3 instâncias da psique freudiana, dizem respeito a certos elementos da astrologia tradicional, da astrologia clássica, beleza? Então, esse é o ponto central. Por isso que o doutor Ítalo foi estudar astrologia, né? Eu fiquei estudando astrologia um tempão. Então, se você vier aqui, não estou brincando não, estou falando sério, né? Sou católico, mas assim, se você vier aqui, né? Se você me der a tua data de nascimento, se você me der, né, o lugar onde você nasceu, eu vou fazer teu mapa e vou ler o teu mapa de trás para diante, né? De trás para diante. Sabe o que é o mais impressionante? O pessoal que falou que não acredita em astrologia? É que ela funciona. Assim, funciona no seguinte sentido, bem, ela revela certas características do sujeito. Independente se você gosta, independente se você não gosta, independente se você acredita, independente se você não acredita, independente se você pode fazer ou se você não pode fazer. O fato é que, se você me der aí os teus elementos, né? Se você me der a tua data de nascimento, né? O teu local de nascimento, bicho, e eu fizer o teu mapa astral, eu consigo falar mais sobre você do que você mesmo fala sobre você. É impressionante. Por quê? Porque a astrologia não é macumba no sentido vulgar do termo, né? Não estou querendo aqui falar mal de religião de ninguém, mas a astrologia, o que faz? A astrologia é uma correlação simbólica, né? Nesse sentido, como a gente faz, né? Como eu faço, como o Dr. Freud fazia, né? Como eu fiz para estudar. Hoje em dia eu não faço mais isso, né? Enfim, mas é uma correlação simbólica entre a posição dos astros e a tua psique. Os movimentos da tua psique. Ah, Ítalo, mas isso aqui é impressionante, né? Impressionante, porque isso não vai funcionar. Porque, veja bem, o astro está tão distante da gente, como é que ele vai exercer uma influência na gente?
Como é que ele vai exercer uma influência na gente? Meu filho, você está pensando, deixa eu te falar como é que você está pensando. Você está pensando feito o Newton, né? O Isaac Newton, lá da física. Você está achando que o astro, lá na puta que o pariu, lá longe, ele vai exercer uma influência física em você. A influência que os astros exercem, né, na teoria astrológica, não é física, não é física. É um outro tipo, não é nem sequer uma influência, é uma relação simbólica. Então, quando a gente olha para qualquer coisa do mundo, preste atenção, isso aqui é importante. Quando a gente olha para qualquer coisa do mundo, qualquer coisa criada, essa coisa se relaciona com a gente de algum modo. E tem relação entre tudo, ou seja, a cor azul se relaciona com o sentimento calma, por exemplo, né? A cor vermelha se relaciona com sentimentos expansivos, não é verdade? Tem uma relação simbólica entre as coisas do mundo. É evidente que existe uma relação também, né? Porque, óbvio, os astros são coisas que foram criadas, não são coisas criadas. Existe uma relação entre os astros e a gente. Eu não estou dizendo com isso que você precise, né, fazer previsões astrológicas para viver. Não estou falando nada disso, não. Você está entendendo? Só estou dizendo que a ciência astrológica tradicional, ela estuda justamente a correlação entre os astros, a relação simbólica entre os astros e o nosso movimento psicológico. Beleza? Esse é o ponto central aqui da astrologia tradicional. Por que, Ítalo, a gente relaciona os astros e a gente não relaciona as baratas que passam? Por que a gente relaciona os astros com a nossa psique e a gente não relaciona, por exemplo, as palmeiras que crescem no quintal? Já que existe uma relação entre tudo que foi criado, né? Então existe uma relação entre a psique e os astros. Por que não existe uma relação entre a palmeira do meu quintal e a minha psique? Bicho, existe, o pior é que existe. Só que você não consegue rastrear. Por quê? Porque a palmeira, olha só que coisa interessante, a palmeira, a árvore, por exemplo, ela cresce e morre e se decompõe. Então você não tem tempo de observar a relação entre a palmeira e a tua psique. Ao passo que os astros, eles estão sempre, de modo sistemático, de modo constante, circulando lá, né, ao redor da Terra. Então, esse movimento astronômico dos astros, a característica dos astros, a consistência dos astros, ela é observável há milênios. Como ela é observável há milênios de modo constante, a gente consegue fazer uma correlação muito precisa entre o movimento dos astros, entre a velocidade dos astros, entre o brilho dos astros e a nossa psique. Beleza? Esse é o ponto aqui da astrologia. E essa é a pergunta que o Freud faz. Ora, existe liberdade humana ou todo o universo está como que amarrado? Entende? Quer dizer, cada movimento... Olha, presta atenção aqui, vamos aprofundar aqui na coisa que maneiro esse negócio. Essa é a pergunta do Freud. Existe liberdade humana ou está tudo amarrado? Ou o homem não consegue se mover de modo livre? Por quê? Porque a coisa está amarrada. Quer dizer, cada movimento que eu faço implica no movimento de outrem, que implica no movimento de outrem, que logo está tudo ali imbricado de tal modo que não tem liberdade humana. Essa é a pergunta do Freud. E é isso que ele vai investigando, né, em certa parte na sua teoria. Beleza? Então, veja só. Em primeiro lugar, né, os astros eles se movem de modo constante. A gente consegue pegar, né, um movimento constante dos astros. Né? E depois a gente também consegue pegar as estrelas fixas, né? Então as estrelas também estão fixas, elas são constantes também. E existe uma outra coisa, e aqui é o importante para a gente hoje. Esse é o importante. Existe uma outra coisa que também cicla de modo constante. De modo constante. Que coisa é essa que cicla de modo constante no mundo visível? São as estações do ano, né? São as estações do ano. Ora, exceto as estações do ano, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e o Sol e a Lua, não há nada que a gente visualize, né, com um movimento constante. Não tem mais nada. Para pensar, não tem mais nada que tenha um ciclo constante. Você está entendendo? Vamos parar para pensar aqui direitinho. Não tem, né? Não tem. Veja, né? O movimento das nuvens, ele não é constante, ele se move e se decompõe, né? O crescimento de um bebezinho, né? Ele se move e se decompõe, é ou não é? Agora, as estações do ano, elas sim são constantes. As estações do ano, elas têm uma certa variação, elas são menos perfeitas do que os astros visíveis. E os astros visíveis também são menos perfeitos do que as estrelas fixas. Não é interessante isso? Então, olha só. O que são os signos? Né? A pessoa fala, Áries, né? Touro. Assim, doutor Ítalo, eu sou de Gêmeos. Doutor Ítalo, eu sou de Touro. O que isso significa? Veja bem, o que são esses signos aí? Esses signos, né, para a astrologia tradicional, que é aquela com a qual o Freud estava conversando, ela é uma coisa, né? Os signos, eles são, na verdade,
jeitos de falar, modos simbólicos de falar das estações do ano. É só isso. Então, quantas estações do ano são, pessoal? 4. É ou não é? 4 estações do ano. Né? Quais são as estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Não são essas as estações do ano? Ora, e quantos signos do zodíaco são? 12, né? Não são 12 signos? Vocês sabem que são 12 signos. São 12 meses do ano. São 12 signos do zodíaco. Áries, né? Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, né? Vocês sabem quais são os signos do zodíaco. Cada um tem seu signo, é ou não é? Veja bem, como é que os signos se relacionam com as estações do ano? Olha, toda estação tem um início, um meio e um fim. É ou não é? Início, meio e fim. Então tem o início da primavera, o meio da primavera e o final da primavera. O que são os signos? Os signos são justamente um jeito de falar, um jeito que os camponeses falavam, justamente do início, do fim, né? Do início, do meio e do fim das estações do ano. Beleza? É isso. É simplesmente isso. Então, olha só. Como é que um camponês que precisava trabalhar a terra, precisava entender ali os sinais do tempo, precisava entender ali os sinais astrológicos, como é que um camponês ele se referia ao início da primavera? Ele fala assim, gente, está no início da primavera. Não. Ele fala o seguinte, olha, Sol está entrando em Áries. Então, Áries, né, significa o início da primavera. Beleza? O início significa o início da primavera. Veja, isso aqui não tem nada de bruxaria, não tem nada de feitiçaria, não tem nada de ocultismo, não tem nada disso. Isso aqui é simplesmente um jeito simbólico através do qual aqueles camponeses, aqueles sujeitos que trabalhavam a terra, se referiam, né? Se relacionavam, se posicionavam no tempo, no espaço. Ponto, beleza? É só isso que acontecia. Então, quando um sujeito falava assim, estamos entrando na primavera, o que ele estava falando? Né? Em vez de falar estamos entrando na primavera, eles falavam estamos em Áries. Quando ele falava estamos no meio da primavera, eles falavam estamos em Touro. Quando eles falavam estamos no final, a primavera está terminando, eles falavam estamos em Gêmeos. E ora, há atividades que a gente faz no início da primavera, a atividade que a gente faz no final, no meio da primavera e a atividade que a gente faz no final da primavera. Né? A gente não, porque nós somos pessoas da cidade, nós não somos homens do campo, então a gente não se orienta tanto assim no mundo. Não é? Mas, né? Um sujeito, né, que morasse, imagina só, 1200, ano 1200. Esse sujeito é um camponês. Acabou o inverno, começou a primavera, o que ele faz? O gelo já derreteu, né? Ali o quintal está meio sujo, na verdade ele precisa começar a trabalhar a terra, precisa limpar o celeiro, ele precisa trabalhar a terra, ele tem aquela energia de início, aquela energia de retomada do ciclo cósmico, do ciclo cosmológico. Então é isso quando a pessoa fala assim, eu sou de Áries, então eu sou explosivo, eu sou impulsivo, eu gosto de começar, mas não consigo terminar. O que ele está querendo dizer? Ora, ele está querendo dizer que o signo solar dele tem uma correlação com o comportamento, entre aspas, daquele camponês que via a primavera começar. Entende como é que funciona a simbólica dos signos do zodíaco? Assim que funciona a simbólica dos signos do zodíaco, tá? Então, por exemplo, quando um sujeito fala assim, então, eu sou de Áries, né? Meu signo é Áries, então eu sou assim, assado. Sabe o que esse sujeito está falando? O sujeito está falando assim, simplesmente o seguinte, olha, um dos elementos ali do mapa natal dele é que o Sol está posicionado em Áries. Então, o Sol está posicionado. Por exemplo, né, o Sol está posicionado ali nesse signo de início. É isso que ele está querendo dizer. É isso que o Freud estava vendo. Com isso que o Freud está conversando. Você está entendendo? Esse é o ponto central da história. Então, quando o Freud ele fala de id, de ego e de superego. Quem já ouviu falar em id, ego, superego, levanta a mão aí, né? Só para eu saber. Quem está ouvindo? Tem 1.500 pessoas vendo a gente aqui agora. Isso é impressionante, mas tudo bem. Meia-noite já quase, o pessoal está aqui. Levanta a mão aí, né? Quem já ouviu falar de id, ego e superego, levanta a mão. Beleza, um monte de gente aqui já ouviu falar de id, ego e superego. Beleza, ótimo. Então, olha só. O id, né? É aquela instância psíquica, que são os impulsos, os instintos, como se fosse aquilo assim que está por dentro da pessoa mesma, aquilo que a pessoa, de fato, né, ela se manifesta através daquele movimento, né, como se fosse assim, o interior dela, olha, a pessoa se manifesta a partir dali mesmo, esse é o id, tá? O superego são as instâncias morais, né? O superego é aquele comportamento, aquilo que a pessoa aprendeu, aquilo que vem de fora, por assim dizer. Então, do id e do ego, olha só, imagina só que a tua instância psíquica, ela se correlaciona, o id, ele está ali querendo aparecer, e o ego vem por cima, moldando o id. Do molde entre id
e superego, aparece o ego, né? O ego é aquela tua manifestação mesmo, aquilo que em geral as pessoas te reconhecem. Quando as pessoas te veem, elas te veem a partir do teu ego. Ou seja, elas não sabem exatamente aquilo que está por dentro de você, elas não sabem a tua criação. Vamos botar assim, você está entendendo? Então, só, o que está por dentro, querendo aparecer, é o id. Aquilo que está por fora, te moldando, né? Isso não é ruim, é o que é, né? É o superego. E o que aparece, aquilo que as pessoas veem é o ego, tá bom? É o ego. Olha só que coisa interessante. O Freud, na verdade, ele inventou esses 3 nomes para poder falar sobre 3 instâncias astrológicas sem ninguém encher o saco dele na academia. Né? Não é academia de ginástica, mas na academia lá né? Na academia de Viena, na academia austríaca, na academia inglesa depois. Então, olha só. O id é o posicionamento do Sol, tá? Então, o Sol é o id, beleza? Esse é o ponto central. O ego, né? Vamos começar pelo ego aqui. O id é o posicionamento do Sol, tá? O ego, que é aquilo que aparece, é o teu ascendente, beleza? E o superego, né? E o superego é justamente o cavalo, né? O cavalo, como se fosse um cocheiro ali, né? O superego é a lua. Então vamos imaginar aqui uma carruagem, né? No qual tem um rei dentro da carruagem, tá bom? Tem o rei defendendo tem o rei dentro da carruagem, ok? Tem um cocheiro ali em cima e tem um cavalo lá na frente, beleza? Aquilo que puxa, né? Aquilo que dá a direção, aquilo que puxa é o cavalo, né? Isso é a lua. O cocheiro é aquele que o povo vê. Imagina que esse rei está indo visitar um povo distante, está indo visitar uma vizinhança, está indo visitar um povo vizinho. Aquilo que as pessoas veem primeiro não é o rei que está lá dentro. E as pessoas também não estão olhando para o cavalo, em regra, elas estão olhando para o cocheiro. Dependendo de como o cocheiro seja, ele vai achar ali, né? Ele vai achar ali que o reinado é de um certo modo. Então imagina só que tem um cocheiro, né? Que seja um cocheiro meio esvoaçante, meio esfumado, um cocheiro assim sem forma, um cocheiro como se fosse um vapor, né? Imagina só um cavaleiro fantasma ali, um cocheiro que não tem muita forma, etc, etc. Olha, aquele povo novo, aquele povo vizinho vai olhar para aquela carruagem e vai achar que todo o reinado é meio misterioso, como aquele cocheiro, não sei o quê, né? Enquanto não está vendo o rei. O rei é o que dá, o rei é o impulso, né? O rei, na verdade, é aquele que dá o tônus do reinado, mas o que as pessoas veem em primeiro lugar é o cocheiro. Então, quando você fala assim, por exemplo, eu sou de virgem, então eu sou super organizadinho. Ok, mas pode ser que alguém esteja te olhando e não esteja vendo a pessoa organizada. Por quê? Porque ser de virgem nesse sentido, né, é o Sol posicionado. Então, o Sol é o rei que está lá dentro, né? O Sol é o rei, o Sol é o id, né? Pro aparelho psíquico freudiano. O cocheiro é o ascendente, aquilo que as pessoas veem. Então, você pode, por exemplo, ter um ascendente em peixes, né? Peixes é esse signo mais misterioso, mais esfumaçado, o signo de água, é um vapor ali, a pessoa não pega direito do que você é feito, você está entendendo? Então você pode ser qualquer coisa, pode assumir qualquer forma. Você entendeu como é interessante o assunto? Né? O Freud, ele é um malandrão. O Freud, em vez de falar direto de astrologia, em vez de o Freud virar um astrólogo, ele virou um psicólogo, né? Porque as pessoas iam dar mais atenção, iam levar mais a sério o que ele está fazendo. Né? Foi como a Lara falou aqui, a coisa do João Bidu. O Freud é meio que um João Bidu ali do século XX, né? Do início do século XX, do final do século XIX. Né? O Freud, ele meio que não querendo ali dar a pinta de que ele era um astrólogo, de que ele era um tarólogo, né? Você sabe disso, né? Não sei se vocês sabem dessa história. O Freud, durante 12 anos, ele ia para uma loja tipo maçônica, lá na Áustria, ficar jogando tarô para os pacientes dele. Então, ele atendia o paciente dele ali no consultório, né? Via a história do paciente, depois ele ia lá nas quartas-feiras à noite e jogava tarô para o paciente, para ver se, será que esse cara tá livre mesmo? Ou será que todo o destino dele tá dado nas cartas de tarô, né? Então, essa é a conversa da coisa do Freud, né? Então, se você quiser, bota aí, pessoal, já pra gente não ficar... bota aí, por exemplo, alguém põe aí, esse ascendente, quem sabe, né? Ascendente... Então, Ju Morgado, o Freud nunca falou de astrologia claramente, não falou mesmo, não, né? Isso aí você só vai pegar nas cartas dele, né? Ao seu amigo Zilberstein, você pega, né, nos relatos do Dr. Freud, sobretudo quem conhece... É isso que eu tô falando aqui, é isso mesmo que eu tô falando aqui, Ju. Ele nunca falou claramente astrologia, né? Mas qualquer pessoa que conheça a astrologia, que conheça a biografia do Freud, que conheça as cartas de juventude, as cartas de maturidade do Freud, qualquer pessoa que tenha lido, né, os diálogos dele com Jung, vai saber que ele está falando disso, né? Vai saber que ele está falando disso. Essa é a conversa que o Freud está tendo. E tudo bem, essa é a ciência lá que ele está desenvolvendo, tá entendendo? Depois, claro, tem certas, né?
falhas, como toda teoria, tem certas falhas, e beleza, é assim mesmo, né? E tem outras teorias, né? E tem outras coisas que não são tão falhas assim, né? Então, uma parte da teoria freudiana realmente funciona, tem sua colocação, outras não tem tanto, né? Porque, claro, é só uma teoria ali que ele está fazendo, está desenvolvendo uma teoria, né? Não deu tempo dele desenvolver tudo, é evidente. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isa Catolino, signo de touro, ou seja, o sol dela está em touro, ou seja, o id dela é touro, né? O ascendente, o ascendente é leão, e lua em Capricórnio. Então é isso que ela está querendo falar aqui pra gente. Isso que ela falou pra aqui. Então, só, o cavalo dela, ou seja, a lua, imagina aqui no aparelho psíquico freudiano, imagina aqui uma carruagem. A lua dela é de Capricórnio, então ela tem um cavalo de terra. Capricórnio é um signo de terra. Ela tem um cavalo muito apegado ao chão, né? Um cavalo que, ao mesmo tempo que ele é apegado ao chão, Capricórnio é um signo de terra, que está ali, né, no início do inverno. Então ele começa a querer subir, mas ele desce. Ele começa a querer subir e ele cai. Esse é o cavalo. Então as pessoas, né, ou seja, a tua energia primeira, a tua energia inicial de Capricórnio, é uma energia do teu cavalo, ele tenta subir, você tenta conquistar, você tem uma energia para começar e depois você cai. Você começa e depois você cai. Em geral é assim que o Freud te veria, assim que ele te veria, assim que um astrólogo tradicional faria a tua leitura, você tá entendendo? Depois eu não, aqui já passou, porque tem tanta gente aqui que eu não, já passou a porcaria toda aqui. Deixa eu ver se eu acho você de novo. Mas o teu cavalo, ou seja, o teu, aqui achei. Deixa eu anotar aqui só pra gente não perder. Signo Touro, o Sol. Ascendente leão e lua em Capricórnio. Então, beleza. Só para a gente pegar aqui como exemplo como é que o Freud veria esse negócio, tá? Como é que a astrologia contemporânea veria esse negócio, tá? Então, esse é o ponto aqui, né, Isa? Você tem um touro, não, você tem um cavalo ali, né, de Capricórnio, ou seja, o teu cavalo de Capricórnio, né? Então a tua lua está em Capricórnio. Ou seja, aquilo que puxa a carruagem é um signo de terra, né? É o início do inverno. Ele tende a começar, mas ele está muito apegado ao chão. Ele não consegue escapar. Ele tem uma tendência à organização. Você tem as pessoas te veem assim, uma tendência à organização, mas no final das contas você meio que se desorganiza. Tem uma tendência a começar as coisas, mas depois você para, né? Você cai, por assim dizer. Porque isso é o normal do signo de Capricórnio. Está no início do inverno, mas você tem a energia ali. Aquela energia depois você vai ter que se recolher, porque você vai entrar no inverno. É assim mesmo que funciona, beleza? Então você precisa de uma energia para você poder produzir, né? Você precisa recolher aquilo que foi colhido, você precisa recolheu, depois você recolhe para poder passar por todo o inverno recolhido, tá? Então essa é a simbologia. Eu não estou falando se funciona, se não funciona, não estou falando que eu acredito, que eu não acredito. Eu estou dizendo o seguinte, essa é a conversa da astrologia com a psicologia, tá? Essa é a conversa da astrologia com a psicologia. Tem uma grande correlação, por quê? Porque o fundador da psicanálise moderna, ele estava dialogando ali com a astrologia, por mais que ele não tenha declarado isso explicitamente, tá bom? E aqui está o ponto. Então, assim, o teu ascendente é leão. Então, o que é o ascendente? O ascendente é o ego. É aquilo que da conversa entre o id e o superego, aparece aquela tua manifestação mais própria, tá? Então, o que acontece, né? É como as pessoas te veem como leão. O que é o leão? O leão é aquele fogo ali do meio do verão, né? Então, assim, você já passou a ameaça do início do verão e agora, né, você começa a dar os primeiros frutos. Por isso que o pessoal fala assim, leão é um bicho exibido, leão é um signo exibido. Não é que é exibido, é que justamente, o que eles querem dizer com isso? Leão é um signo exibido, que gosta de aparecer. Não é isso. É que no meio do verão é quando os frutos começam a aparecer. E a gente conhece a árvore pelos frutos, não é assim que sempre se diz? Então você reconhece a árvore pelos frutos. Por isso que dizem assim, leão é exibido. Não é que leão é exibido, é que os camponeses se referiam assim, o meio do verão, quando, né, você já plantou e as folhas já apareceram e começam a aparecer os primeiros frutos. Esse é o signo de leão, né? Essa que é a conversa. Então é assim que as pessoas te veem, lembra? Esse é o teu ascendente. O ascendente tem uma correlação com o cocheiro, né? Quando aparece ali a carruagem, né? Cavalo, rei, né? E cocheiro. É isso que as pessoas estão vendo ali, é isso que as pessoas estão vendo em você, beleza? E depois você falou, por fim, né, que é touro o teu rei. Então, o teu rei, no final das contas, o teu id, né, aquela tua tensão, aquela tua energia inicial, né, aquela tua energia inicial, ela é uma energia, isso, né, para a astrologia contemporânea e para o Dr. Freud, ou seja, aqueles teus impulsos primeros, aqueles teus impulsos, né,
que vem de dentro são impulsos de terra também, parecido com os do teu cavalo, mas são terras mais iniciais, ou seja, você tem que ter mais... Aquele sujeito de touro, né? A pessoa fala, touro é um bicho apegado à terra, né? O cara que é de signo de touro, ele é apegado à terra e ele é muito... Enfim, ele tem muita... Ele é muito preocupado com os bens materiais. Por que é esse o assunto? Por que é esse o assunto? Por quê? Porque esse aqui é o meio da primavera, bicho. O meio da primavera é aquele momento no qual o sujeito tem que plantar e tem que dar certo. Se ele perder, né, esse timing cosmológico para plantar a semente, ele perde a colheita do ano todo. Então, o início da primavera, ele começou a limpar o terreno, arou o chão e ele planta ali no meio da primavera, para ele poder esperar depois, né, no final da primavera, início de Gêmeos, né? No signo de Gêmeos, ele espera aquela coisa. Então, o touro, ele não é que ele seja ciumento, né? Tá perguntando aqui, a Carla tá perguntando, por que touro é ciumento? Não é que o touro é ciumento, o touro é preocupado com as posses dele. Porque é óbvio, né? Veja bem, isso aqui dentro da simbologia tradicional, tá? Ele é preocupado com as posses dele. Ele plantou uma sementinha ali no chão e o negócio tem que funcionar. Você tá entendendo? O negócio tem que funcionar. Porque se ele plantar o negócio e não funcionar, trabalhou mal a terra, plantou errado, não prestou atenção, vai todo o rendimento do ano dele vai por água abaixo. Entende como é que funciona a conversa da astrologia? Né? Essa que é a coisa, né? Essa que é a coisa, você está entendendo? Então, esse é o ponto central aqui do touro. Então, assim, o teu signo solar sendo de touro, assim, os teus impulsos mais iniciais, mais centrais, são impulsos de segurança, né? Isso é o que o Freud estaria pensando, isso é o que a astrologia contemporânea estaria pensando. Essa é a conversa entre uma coisa e outra, beleza, pessoal? Então, esse é o papo aqui que o pessoal fica me enchendo a porcaria da paciente, vindo a porra da paciente. Então, faz de astrologia. Olha, eu posso fazer de astrologia pra cacete, posso ficar falando de astrologia sem sacanagem, assim, lá uns 5 anos eu posso ficar falando de astrologia, porque eu estudei essa porra de trás pra diante, né? Estudei mesmo, né? Dá um trabalhão estudar, é difícil achar material, conteúdo, porra, as referências são todas truncadas, é tudo meio sujo, meio bagunçado, assim, de coisa meio louca, né? O pessoal da nova era muito zoneado, não tem uma ciência feita sobre astrologia, mas dá para estudar, mas tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Depois vem todo o assunto das casas e tal, que eu não vou ficar falando aqui com vocês. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia, tá? É coisa muito interessante. Existe uma correlação direta, né, entre o id, o ego e o superego e os signos, né, e instâncias astrológicas, né, que é o Sol, o ascendente e a Lua, tá? E a gente pode, né, falar disso aqui por muito tempo. Tá bom, pessoal? Então, já tá tarde pra cacete, eu só entrei aqui só no finalzinho da noite, só pra vocês pararem de me perturbar a paciência, só ficam falando, a Angelina falou que a Ari só faz merda. Não é que só faz merda, filho. É que, porra, ele só tem merda pra fazer mesmo, entendeu? Porque ele tá começando, aquele cara mais animado, mais expansivo, né? Meio Maria vai com as outras, ele vai pra onde a coisa vai, mas beleza, é assim mesmo, tá entendendo? Mas vocês entenderam? Não adianta falar assim, eu sou de touro, eu sou de Ares. Isso aí é o que tá dizendo o teu signo solar, mas tem um monte de outra coisa ali que tá ao redor. Tá bom, pessoal? Então é ótimo, excelente, 1.400 pessoas aqui, Lara, para com isso, Lara. Lara tá querendo prender a gente aqui toda meia-noite, né? 5 anos pra falar só de astrologia. Dá pra falar, cara. Olha que dá. Depois eu quero ver o pessoal botar 1.400 pessoas aqui com a gente toda noite falando de astrologia. Vai só ter astrólogo no Brasil, né? Bem, e aí o problema, Lívia, e o problema com o catolicismo é outro. Certo? Então, assim, o catolicismo ele não recomenda, né? Ele condena a previsão astrológica. Não é pra ficar, né? Meu signo não é pra ficar... Não é para ficar aí fazendo previsão, tal. Então isso que está lá no Catecismo da Igreja Católica está proibido, né? Está proibido ficar fazendo previsão com signo. Agora, estudar as coisas, meu filho, você tem que estudar, porra, né? Óbvio que tem que estudar. Quem tem que estudar, tem que estudar. Então, óbvio que eu fui lá estudar astrologia. O fato de você estudar astrologia não significa que você seja astrólogo, você tá entendendo? O pessoal perguntando aqui, Lara perguntando, o pessoal perguntando aqui, qual que é o meu signo? Meu signo solar, né? Eu sou de Câncer, né? Eu sou um cara preocupado, eu sou um cara realmente que se preocupa com os outros, sou um cara caseiro, né? Assim, meu impulso mais central é de preocupação, de recolhimento, né? De cuidado, né? Eu sou um cara emotivo pra caramba. Então é isso aí, meu signo, me julguem, né? Então meu signo solar é um signo de Câncer. O meu ascendente é peixes, né? Então é por isso que eu consigo assumir várias formas sem perder aquilo que eu sou, né? Astrologicamente falando, tá? Sem perder aquilo que eu sou. Bem, eu continuo sendo o que eu sou, mas, né? A percepção dos outros, ela pode ser de qualquer modo. E eu continuo sendo eu. Sabe por quê? Porque peixes é um signo de água, assim como Câncer, tá entendendo? A minha irmã aí, ó, minha irmã me zoando. Esse é o meu signo, é esse, Mila? Minha irmã Mila aí falando. É claro que esse é meu signo. O meu ascendente é peixes. Então eu posso aparecer, dando um esporro em você e você não vai achar estranho. Eu posso aparecer falando que eu amo você e você também não vai achar estranho. Eu posso aparecer de qualquer modo, entendeu? Porque a aparição física externa do peixes é uma aparição de mistério. Ele pode assumir qualquer forma sem perder aquilo que ele é. E as pessoas nunca conseguem identificar direito, né? Você tem uma dificuldade de falar, puta, o que esse sujeito é? O que esse sujeito faz? O que esse sujeito
está pensando. Essa é a coisa, tá entendendo? E aí você precisa sentar, conversar, a gente vai lá, né, toma um vinho, bate um papo, né, come ali um negocinho, tá bom? Este é o ponto. É isso aí, exatamente. Sou um canceriano solar, né, típico. Exatamente. Agora, aí tem outros elementos, né, do mapa, né? O meu Marte está na casa 4, junto com Câncer, você tá entendendo? Com o Sol. Isso dá uma característica também de combatividade, uma característica assim, eu tenho uma modulação do meu aspecto canceriano diferente. Então, pronto, né? Quer dizer, por exemplo, se o pessoal chegar aqui para brigar comigo, ficar debatendo, um canceriano típico, ele não vai conseguir, ele vai parar, ele vai querer conciliar. Eu não, eu tenho meu Marte ali também junto ali da coisa, tá entendendo? Então assim, eu posso ficar brigando aqui infinitamente até, né, sem me cansar. Então o pessoal, os haters entraram aí na live da manhã, na live, né, do meio-dia, eu acho graça, a verdade é essa, eu não fico assim, eu acho graça, isso aí mesmo, vamos pra porrada, depois eu te ajudo, eu vou te dar porrada e vou te ajudar, é assim mesmo, funciona assim, por quê? Porque meu Marte está posicionado lá na 4, sabe? A casa dos afetos, né, que é a 4, ela tem ali um posicionamento astrológico de Marte, que é um elemento de combatividade, né? Que tudo bem para mim, né? Se o meu afeto, ele não sucumbe quando alguém olha para minha cara e briga, quando alguém olha para minha cara e fala mal de mim. Não, tem o Marte ali sustentando, para mim tudo bem, é isso mesmo, entendeu? Não acho que ninguém tem que, né, gostar de mim a princípio, para mim tudo bem, você tá entendendo? É interessantíssimo esse discurso astrológico, é um elemento da ciência humana, né? Então, é uma ciência humana que você pode, né, querer estudar ou não, você está entendendo? É simples assim. O pessoal perguntando aí da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela não recomenda, ela na verdade condena, né, francamente, as previsões astrológicas. Então a gente pode fazer previsão, como é que a gente pode? Dá para fazer previsão astrológica, é isso que a Igreja Católica condena francamente. Agora, a simbologia astrológica, é claro que a Igreja Católica não pode condenar, porque isso é uma gramática que o próprio Deus escreveu, você está entendendo? Você entra aí no mosteiro de São Bento, né, de São Paulo, tem uma série de elementos astrológicos espalhados por toda a arquitetura do mosteiro, né? Tem signo para tudo quanto é lado. Você entra na Catedral de Chartres, na França, tem signo espalhado para tudo quanto é lado, planeta. Por quê? Porque essa é a gramática natural do mundo, né? Não tem como condenar isso. O que se condena realmente é você ficar prevendo coisa. Porque você tira aquele elemento da liberdade humana, né? Você faz uma idolatria. A pessoa, ela cai na idolatria aos astros, né? Então, o pessoal fala, meu signo é Cristo, meu ascendente é a Virgem Maria. É o modo de falar, né? Não é exatamente isso. A Virgem Maria, inclusive, se correlaciona com a Lua, né? É uma outra correlação simbólica, o Cristo com o Sol ou com Júpiter, na simbologia das religiões orientais, que não é o nosso caso aqui. Então, existe uma relação simbólica muito profunda. Isso não é brincadeira, né? É óbvio que tem gente que usa isso como brincadeira, é muito engraçado, né? Qualquer pessoa que tem estudado astrologia e vai ler lá as previsões do jornal, desses jornaizinhos de internet, né? Acha graça da coisa. Sabe que o pessoal fica sacaneando aí o João Bidu? Eu acho o João Bidu um cara sério, você tá entendendo? Assim, mas ele tem um jeitão popular, ele popularizou a astrologia, mas ele é um cara sério sob certo aspecto. É engraçado até ele falar dessas coisas astrológicas, né? Mas ele tem, assim, uma personalidade astróloga. Ele tem, sim, o João Bidu tem um negócio desse. É interessante o jeito ali como ele trata a astrologia, mas ele é vulgar, né? Assim, ele vulgarizou a coisa, não estou falando no mau sentido, não, mas ele popularizou a coisa, né? A revistinha Coquetel ali com previsões astrológicas. É claro que você dá uma previsão astrológica, para você dar uma descrição astrológica, você precisa, né, de muita profundidade, você precisa conhecer a pessoa, né? E por aí vai, tá bom? Eu não sei o signo do Freud, boa pergunta, Camila, não sei mesmo, tá? Bem, é isso, pessoal, vamos embora, se a gente fica aqui até amanhã, já falei que dá pra ficar 5 anos falando só. Não vou fazer curso nenhum de astrologia, porra, para com isso, não, eu perco minha carteirinha de católica, hein? Então não posso fazer curso de astrologia não, tá? Então, não posso. Não, tem curso, o quê? Tá maluco? Curso de astrologia o quê? Tá bom? Depois a gente fala. Então, assim, Cris pergunta assim, e a astrologia védica? Olha só, então, astrologia é tudo astrologia, né? Mas tem as astrologias orientais e a astrologia que não é oriental, que é ocidental. Não tem uma diferença clara, todas elas têm a mesma raiz simbólica, mas os símbolos que se usam são símbolos desconhecidos para o ocidente, né? Então a gente teria que ir lá investigar os símbolos védicos ou os símbolos sufis, você está entendendo? Não recomendo que vá lá, porque aí vai confundir pra cacete, a pessoa acaba se perdendo, né? Vai para astrologia tradicional, vai para astrologia ocidental, se quiser. Eu nem recomendo que estude nada, porque é difícil pra cacete mesmo, tá entendendo? Isso aqui, porra, foram mais de 5 anos estudando esse negócio. Tem um livro de tudo quanto é lado, referência de tudo quanto é lado, coisa que não está em português, tem coisa que só está em latim, você tá entendendo? Tem coisa que a maior parte das coisas de astrologia só está em latim, não está em português, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos nessa. Um abraço, fiquem com Deus, muito obrigado aí pela audiência. Cissa tá aí com a gente, Lara tá aí com a gente, Cris tá aí com a gente, uma galera aí com a gente. Então vamos nessa, um abraço, fiquem com Deus. 1.400 pessoas batendo, câncer é dramático mesmo, 1.400 pessoas batendo aqui online mais uma vez aqui com a gente. Nos vemos amanhã, 12h52. Esteja todo mundo presente lá, convidem os amigos. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.